E aí, pessoal, vamos para a parte 2 do estudo dos fenômenos ondulatórios. Vamos falar agora sobre alguns outros para encerrar essa parte. O primeiro deles é a difração. Bom, difração, o ato de difratar, tem a ver com passar por algum obstáculo. Então é o seguinte, você tem uma partícula. Imagina que você tem uma bola, uma bola de tênis, ping-pong, qualquer coisa. É claro que se você tiver um obstáculo muito grande, por exemplo, um muro, um poste ou qualquer coisa, o comportamento é esperado. Você vai jogar a bola, vai bater e vai voltar. Pode voltar na sua própria direção e sentido, ou pode voltar para outro lugar, mas com certeza não vai atravessar o muro, por exemplo, entendeu? Se você tiver um buraco ali nesse muro, e você jogar por 50 bolas, algumas vão passar por esse buraco, o que for possível, e as outras vão bater e voltar. Então é esperado, é o que você conhece do dia a dia. Na difração isso é um pouco diferente, porque quando você fala de onda, uma onda tem um comportamento bem diferente disso. Quando ela encontra um obstáculo, dependendo do tamanho dele, se o obstáculo for pequeno, uma coisa bem pequena, um buraco muito pequeno, ou algum obstáculo na frente seja muito fino, muito pequeno, ela consegue difratar, ela consegue contornar o obstáculo, ela consegue passar para o outro lado e se espalhar. Então, para falar da difração, vamos entender primeiro uma coisa, que é a frente de onda. Você está vendo aqui as figuras? Que você tem vários pontinhos de luz, porque a luz não é uma coisa só. A luz não é quando eu falo um feixe de luz, um raio de luz, ele não é uma coisa só. Na verdade, ele tem várias pequenas luzes ali dentro. É como se fossem vários pontinhos, infinitos ali, pontinhos ali dentro, e cada pontinho é uma própria fonte de luz. Então, quando você tem uma fonte de luz, um pontinho, ele irradia ao redor dele luz, entendeu? É como se fossem vários pontinhos que ao redor deles todos eles irradiam luz. Basicamente isso. E você vê todos juntos formando o quê? Um raio, um feixe. Se eles estiverem alinhados, como na primeira figura aqui, você vai ter uma luz que tem a seta vermelha indicando que está indo aqui para cima, esse raio de luz. E como eles estão todos alinhados bonitinho, você vai ter essa linha azul que simboliza uma frente de onda. Isso quer dizer que eu posso, por exemplo, aqui no desenho, substituir cada pontinho desse chato de fazer por uma linha. Essa linha significa que são vários feixes de luz aqui, né? Pequenos feixes de luz, todos alinhados entre si dessa forma, reto. Então a gente tem uma frente de onda que é reta. Quando você olha aqui essa outra frente, você vê que ela não é mais reta. Você continua tendo aqui, ó, todos os pontinhos luminosos, só que você vê que a forma com que a luz se espalha não é mais retinho para cima como é aqui. Já é uma coisa, ó, radial, acompanhando o quê? O formato dessa linha azul, que agora ficou curva, porque os pontos estão formando uma coisa curva, tá vendo? Então essa é uma outra frente de onda, é uma frente de onda curva. Então, quando você olhar aqui essa figura, você veja que você também vai ver as frentes de onda. Ó. Você tem uma frente de onda aqui, azul, certo? Que entre elas existe um comprimento de onda. É uma onda, né? A gente está falando de luz. Luz se comporta como onda. Então, você tem aqui um comprimento de onda. Você tem exatamente aquele sobe, desce, sobe. Entre cada frente de onda. Então, beleza. Então, quando você tem cada frente de onda dessa, você vê que todas elas estão retinhas aqui à esquerda, antes desse obstáculo. O que vai acontecer quando eles chegarem no obstáculo? É claro, se você pegar a luz e colocar em frente a um objeto qualquer, uma parede ou o que for, é claro que na parede ela vai bater e vai voltar, né? Ela vai ter que refletir. Não é muito fácil para ela conseguir passar. Se for meio transparente, sim, a gente sabe que ela pode refratar. Mas nesse caso aqui, pode haver uma reflexão. Quando você tem um obstáculo, um buraco aqui no meio, aí já acontece uma outra coisa. Diferente de uma bolinha, como eu falei, que você tem aqui três bolinhas, as três bolinhas passariam pelo muro em linha reta. Quando você fala de uma onda, especificamente aqui estou falando da luz, por acaso, você vai ter que esse pedaço aqui desse feixe de luz, esse pedaço dessa frente de onda aqui, ó, ele passa assim para o outro lado, mas não passa da forma que você espera, que seria o quê? Essa frente aqui toda virar uma frentezinha aqui, ó, retinha,
seguindo adiante. Isso aconteceria se a luz comportasse somente como partícula. Ela também se comporta, mas não nesse caso. Então, o que que você vai ter aqui? Que ela espalha. Essa frente de onda, quando ela chega aqui, esses pequenos pontos de luz, quando chegam aqui, eles espalham. Eles fazem exatamente como na figura anterior que você viu. Eles vão chegar aqui e vão começar a se espalhar, ó, de forma curva. Aí você vai ter a luz propagando de forma radial. Então, aquele pequeno feixe que você viu aqui, ó, que era todo em linha reta, quando chega aqui, ele consegue se espalhar. Isso é difração. Isso acontece com as ondas, tá? Veja que na imagem de baixo é a mesma coisa. Você vai ter ali a frente de onda reta, que quando encontra um obstáculo ali, nesse caso uma fenda, um buraco bem pequenininho, a luz aqui, quando chega, se espalha, formando uma frente de onda curva que vai para todo o ambiente. Não passa somente em linha reta. Isso é a difração de uma onda. Como você pode ver aqui, temos três exemplos da difração que ocorre na água, no caso, né? Observa aqui, ó, que tem um obstáculo, você vê que tem as frentes de onda em linha reta, ó, tá vendo? Quando chega aqui, olha o formato delas, como é que fica curvo. Aqui também, ó, você vê que tem frente de onda em linha reta, como se fosse você pegando a água batendo com uma régua. Aí você vai formando mais ondinhas mais retas. Não é uma onda que se espalha de maneira radial quando cai uma pedrinha no lago. Está falando de ondas que são retas. Então, você vê que ela está aqui retinha. Quando encontra um obstáculo, boa parte vai acabar parando aqui, refletindo no obstáculo. Mas aqui no meio, o que passa, você vê que ele faz claramente, ó o formato. Exatamente aquele formato que você vê abrindo, se espalhando, mesmo aqui numa parte bem grande, aqui, ó. Como você tem muita água e você tem aqui um baita de um muro, esse buraco é pequeno o suficiente para poder fazer água também, ó, exatamente uma difração. Interessante, né? Da difração, você também tem interferência. Interferência é uma consequência da difração. Isso é tão fácil de ver que você não vai nem acreditar. Se você pegar, por exemplo, um fio de cabelo seu, pega um fio de cabelo, pega um laser, aquele vermelho mesmo que você compra em qualquer lugar e tal. Pega um fio de cabelo, coloca exatamente na frente do laser e projeta numa parede. Quanto mais escuro, melhor, é claro. Você vai perceber exatamente um fenômeno de interferência que vai acontecer. Se você conseguir fazer, você vai perceber claramente a imagem que vai aparecer que ela é bem estranha. Então, repara numa coisa. A interferência pode ocorrer de dois tipos, a construtiva e a destrutiva. Então, se você tem uma onda, como essa aqui, de cima, que encontra uma outra onda, como aqui de baixo, se elas se encontrarem, pode ser uma vindo de frente para a outra, podem ser andando juntas, não importa muito. O que importa é como elas vão estar em relação à outra. Se elas se encontrarem e estiverem juntas, como está aqui, a crista com a crista, o vale com o vale, tudo certinho, você vai ter uma interferência chamada de construtiva. O que vai acontecer é que uma onda vai se juntar com a outra e a amplitude dela vai crescer. Então, quando você tem uma crista aqui altinha com outra altinha, você vai ter uma outra altona. Elas vão se somar, vai dar uma ondona. A frequência não vai mudar. Você percebe que você vai ter a mesma frequência. Você vai ter aqui ela subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Aqui também embaixo. Mas a onda resultante, ela vai ser uma onda com maior amplitude. Vai ser uma onda mais energética, tá? Já a destrutiva, ela é um outro tipo de onda. A destrutiva, você observe que na imagem que você tem aqui em cima uma onda, e embaixo a outra está ao contrário. Quando elas se encontrarem, elas vão se encontrar de outra forma. Elas vão se encontrar de uma forma, por exemplo, em que você vai ter a crista se encontrando com o vale. Você vai gerar pontos mortos. É como se é como se a parte de cima aniquilasse a de baixo e o meio já estivesse aniquilado. Então você vai ter uma série de aniquilações aqui, em que a onda resultante, quando elas se encontrarem, vai ser nada. Você mata a onda durante um certo tempo. Eu digo certo tempo porque uma onda pode vir de frente para outra, ambas se encontrarem, como aqui, ó, uma vem de frente para a outra, tá aqui uma onda, A e B, aqui está ela no alto, formando uma crista, aqui formando um vale. Quando elas se encontrarem no meio do caminho, A mais B, a interferência destrutiva delas, vai dar nada. Você vai ter uma onda que morreu. Só que quando elas prosseguirem seu caminho, você vai ter B continuando e A continuando. Então, elas seguem seu caminho. Então, quando elas se cruzarem, vai haver interferência destrutiva.
Isso pode acontecer dessa forma, mas pode ficar uma do lado da outra andando. Aí elas vão continuar sendo aniquiladas. Tá? É só quando elas estiverem juntas, porque elas são independentes. Então você vê aqui que esse é um outro tipo de interferência. Então, no caso da luz, por exemplo, quando você tem construtiva, quer dizer que você brilha mais. Quando estiver destrutiva, quer dizer que você não brilha, você apaga. Quando você tem elas bonitinhas umas alinhadas às outras, como no caso da construtiva, você fala que elas estão em fase. Quando você tem elas aqui dessa forma, elas estão fora de fase. Tá? Quando está em fase, é construtivo. Quando está fora de fase, acaba sendo destrutivo. Uma ela vai brilhar, no caso da luz, e na outra ela não vai brilhar. Ela vai se aniquilar, não vai ter luz nenhuma. Observe aqui na água que você tem dois objetos que caíram no lago, como está aqui. Caiu um aqui, caiu um aqui. Que eles vão formar uma onda. Como caiu ali, vai formar uma onda radial. Então você vai ter aqui uma onda que é circular aqui, né, bidimensional, e aqui também. Só que você repara que vai ter alguns momentos aqui, ó, em que uma onda aqui se cruza com a outra. Aí você vai ter vários pontos de interferências aqui entre elas, formando um padrão, né? Então, quando você olha aqui também é a mesma coisa. Tem um objeto que bate nos dois lados ao mesmo tempo e forma uma onda. E você vê que elas vão, ó, se interferindo ali, formando um padrão, uma imagem ali, né? Thomas Young, ele fez um experimento bem famoso na física, né? Chamado o experimento de dupla fenda de Young, que basicamente ele interfere duas ondas, nesse caso luminosas. É um experimento bem famoso que ele mostra como é que você consegue fazer uma interferência, estudar a interferência construtiva e destrutiva através da luz, projetando em algum lugar. Então, observa aqui nessa imagem, essa representação, que é mais ou menos isso. Você tem uma fonte de luz e ela vai emitir lá a sua frente de onda. Pode ser reta ou não. Às vezes você tem representação, no caso dele, né, é que você tem, na verdade, dois buracos, né, um com uma fenda e outro com duas. Mas o resultado em si é que o que você vai ser, quando a luz chegar aqui, nas fendas, o que ela vai fazer? Ela vai se difratar, como você aprendeu. Só que como você tem outra fenda, ela também vai se difratar. E você vê que entre elas, ó, tem vários lugares em que elas se cruzam, ó. Tá vendo? Vários lugares. Quando você chega no anteparo, o anteparo pode ser aquela tela que você coloca para projetar lá o slide ali, né, no data show, uma parede, qualquer coisa. Uma lona, um anteparo, uma coisa onde a luz pode ser projetada. Você vai perceber que tem uma imagem muito curiosa, né? Você vai ter uma imagem que ela é clara, escura, clara, escura, clara, escura e vai ficando assim até morrer, até ficar só escura. O que você vai ter aqui é que as luzes que vão se formando e apagando aqui tem a ver com esse encontro aqui. Como você vai ter aqui nessa imagem que mostra exatamente para você a mesma coisa, nesse caso aqui a representação é um pouquinho diferente, como eu falei, porque você tem aqui frente de onda reta que encontram aqui, ó, um obstáculo, então difrata, encontra dois obstáculos, difrata de novo, mas em si o que importa aqui é que você vai ter a formação de uma frente de onda curva, aqui nesse S1, e aqui no S2 você vai ter uma outra formação de frente de onda curva, você vai ter uma dupla difração ali, então aqui você vai ter uma interferência, né? Uma interfere na outra. Você vê aqui onde tem pontinho, ó, pontinho, 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 vários lugares onde eles se interferem, ó. Cada ponto desse é uma interferência, tá vendo? Então, onde elas estão se interferindo dessa forma, bonitinha, é o pontinho max. Quer dizer que estão se interferindo de maneira construtiva. Onde tiver o ponto que está aqui branco, você vai ter interferências destrutivas, de mínimo. Então, você vai ter esse padrão, como foi mostrado ali, ó. Claro, escuro, claro, escuro, claro. Por que claro e escuro? Porque onde você tem aqui o max é uma interferência construtiva. Você vai ter uma luz que está em fase com a outra. Como elas estão em fase, quando chegam no anteparo, o que vai acontecer? Elas vão brilhar. A do meio vai querer brilhar mais. Ao lado, você vai ter uma coisa apagada, como você viu na imagem. Por quê? Porque ali você vai ter uma interferência destrutiva. Elas vão estar fora de fase. Lembra? Quando você tem elas fazendo essa curva aqui, você vai ter um cara que sai daqui que percorre um certo caminho e um outro cara que sai daqui que percorre um certo caminho. Haverá um atraso entre os dois, porque eles estão a distâncias diferentes, tá vendo? Então é natural que haverá um atraso.
pode coincidir do atraso de uma onda chegar na frente da outra e chegarem juntas. Quando isso acontece, interferência construtiva, máximo. Coincidiu de elas chegarem juntas. Quando chega uma atrasada em relação à outra, por exemplo, o S2 chegou antes, o S1 chegou um pouco atrasado, eles vão ficar justamente fora de fase. Aí você não vai ter mais máximo, você vai ter o quê? Mínimo, você vai ter uma interferência destrutiva por causa do atraso. Aí você vai ter o quê? Uma matando a outra, uma aniquilando a outra. Você vai ter apagado. Por isso que você vê claro, escuro. Porque a hora está em fase, a hora está fora de fase. Então você vai ter brilho e sem brilho. Quando você olha aqui a imagem de uma interferência, tem vários padrões. Você tem uma coisa chamada de rede de difração, que nada mais é do que é como se fosse um filme com várias ranhuras. Só que não é uma ranhura só é, reta, só em uma dimensão. São várias ranhuras em várias direções diferentes, formando um padrão ali. Então, quando a luz passa, ela passa por vários obstáculos ao mesmo tempo. Não é só em uma fenda, passa em vários. E quando você faz isso, você cria uma imagem que é mais doida ainda do que aquela que você viu ali. Aquelas linhas retas, né? Claro, escuro, claro, escuro. Você tem tanto buraco ali nessa rede de difração que você consegue fazer com que a luz passe por ali e se interfira em duas dimensões, inclusive. Porque elas estão em cima, embaixo, uma do lado da outra e tal. Então você vai formar padrões, dependendo da ranhura, do buraquinho que você fizer na rede de difração. Aqui, por exemplo, você vê dois padrões. Um aqui que você vê que é circular, né? Tem um brilho muito forte no meio, aí fica claro, escuro, de maneira circular, e vai ficar cada vez mais escuro ao redor, como eu falei. E aqui à direita você tem uma imagem que é mais doida ainda. Você vê que tem uma coisa muito clara no meio, mas olha só, várias bolinhas, depois bolinhas menores, bolinhas com bolinhas em volta, várias bolinhas dando volta numa bolinha. Isso é por causa do padrão que foi feito ali. Você ainda pode pegar uma rede de difração, juntar com outra, e conforme você vai mexendo uma em relação à outra, aí o negócio fica doido também. Vai ter imagens desse tipo aqui da direita, imagens muito doidas. Polarização da luz, ou polarização de uma onda, né? Bom, vamos falar da luz porque a luz é um caso muito fácil de você ver a polarização. A luz é uma onda eletromagnética. Só que, ao contrário do que você talvez imagine, a luz ela não é uma onda bonitinha. Ela não é uma onda que chega no seu olho, uma luz de qualquer cor que seja, com a onda que você conhece, que sobe, desce, sobe, desce. Ela não chega só dessa forma. A luz, na verdade, chega de forma diferente. Você pode ter uma onda luminosa chegando no seu olho, que ela tem esse sobe e desce vertical, junto com o sobe e desce horizontal. Então, quando você vê essa imagem aqui, ó, você vê que a luz está uma bagunça. Você não tem só lá bonitinho sobe e desce. Você tem um sobe e desce misturado com outro e outro e tal. E você acaba tendo ali uma luz que ela tem diferentes modos ali, né? Mas que formam, por exemplo, só uma cor. Não tem como você saber exatamente. Essa confusão que você tem ali pode gerar um desconforto na sua vista. Em algumas ocasiões isso incomoda. Tá? Então depende muito da ocasião. Por exemplo, por que que você vende, né? Você vê ali vendido, vem sendo vendido óculos escuro com lentes polarizadas. A gente sabe que tem óculos escuro com proteção UV. Por quê? Porque a gente aprendeu que raio ultravioleta pode prejudicar de fato a nossa retina. Mas para que que serve a polarização num óculos? Serve para alguma coisa? Sim, serve para o conforto. Não é bem uma proteção, mas é para o conforto. Quando você tem lugares ali onde tem uma imagem que é refletida, por exemplo, na água, e causa aquele brilho irritante no seu olho, mesmo com óculos escuros, algumas vezes você não consegue diminuir aquilo de maneira confortável. Uma lente polarizada consegue. Agora, como que ela faz isso, né? Bom, para entender então como é que funciona essa polarização dos óculos, vamos entender o que que é a polarização, como que ela funciona de fato. Veja na imagem que você tem várias ondas aqui, uma indo para o seu destino junto com a outra. Então é uma coisa só, é uma, vamos dizer, uma cor só. Só que está bagunçado, como eu falei. Então, estando bagunçado assim, ela não está polarizada. É uma luz não polarizada. O tal do filtro polarizador, a lente polarizada, o que ela vai fazer? Ela vai, neste caso aqui, ela vai matar todas as ondas que forem horizontais, todas as que tiverem deitadinhas, ela vai matar. Ela só vai deixar passar a que estiver vertical, a que estiver em pé. Essa é a função do filtro polarizador. Matar ondas
aqui no caso, que sejam horizontais. Então você vê que do outro lado, ó, só passa a vermelhinha aqui que está o quê? Vertical. Só passa essa daqui. Então o polarizador é só isso. Quando você observa aqui, ó, dois filtros polarizadores, tem um texto aqui. Você enxerga. Mesmo se você colocar aqui uma lente polarizada, você enxerga. Por que que no meio está escuro? Por que que no meio não tem como enxergar? Por um motivo. Se esta lente polarizada aqui à esquerda, vamos supor que ela esteja com um filtro que elimina qualquer coisa na posição vertical, então a luz que é refletida do papel para o nosso olho, ela vem vertical, horizontal e tal. Então a gente enxerga, beleza. Só que se você botar uma lente polarizada que mate todas as ondas que sejam verticais, só vão sobrar as ondas o quê? Horizontais. Você vai deixar de enxergar? Não. Você vai continuar enxergando, porque a onda vai estar chegando no seu olho. Só porque não tem mais a vertical, não quer dizer que você não vai enxergar. Agora, se do outro lado você tiver um polarizador que está matando aqui ondas na horizontal, o que, que vai chegar no seu olho? Vão chegar as ondas na vertical. Tem algum problema isso? Nenhum. Você vai continuar enxergando. Se é horizontal ou vertical, não importa. Você vai continuar enxergando. Só que quando você cruza os dois filtros, o que, que vai acontecer? Você vai ter aqui no meio um filtro que mata todas as ondas na horizontal e o outro filtro que mata todas na vertical. O que, que vai passar? Não vai passar nada, porque ele matou as duas luzes, a que passa na vertical com um filtro e na horizontal com outro. Logo vai sobrar o quê? Nada. Por que está preto? Porque não tem luz. Para ter luz tem que passar para o seu olho, tem que sair daqui e ser refletido para o seu olho. Como você matou com um polarizador, você vai acabar não vendo nada. Então, no caso dos óculos, por exemplo, como eu falei, tem a proteção UV, que é uma coisa, para proteção. Mas quando você fala da polarização, repara na imagem aqui da esquerda, ó. O que que você tem aqui? Uma reflexão em algum lugar. A luz refletiu no asfalto, a luz do sol está muito ofuscante, está refletindo em alguma coisa, qualquer coisa, num sinalzinho ali que você tem naqueles iluminados ali no fundo de trânsito, né, para poder te guiar o caminho. Às vezes ela reflete em algum lugar e fica desse jeito, fica uma coisa absolutamente desconfortável. Quando você usa uma lente comum, ela vai diminuir o brilho, mas não essa ofuscação. Tá? Agora, quando você usa uma lente polarizada, o que a lente vai fazer? Ela vai matar alguma direção. Então, supondo que ela mate todas as ondas que venham na vertical, o que vai sobrar? Onda na horizontal. Isso vai causar um conforto visual para você. Você vai deixar de ver essa coisa ofuscando, vai ver uma coisa dessa forma direita. Ó. Vai escurecer a imagem, como se espera, porque é um óculos escuro, mas ele vai matar algumas direções ali da luz e vai ficar confortável para você. Então, a polarização, no caso de lente de óculos escuro, é para isso. É bom para você em algumas ocasiões que você precise de conforto visual. Dirigir, por exemplo, é um exemplo. É confortável para dirigir. Só que tem um porém, tem um custo. Hoje em dia a gente assiste coisas, né, TV e tal, então sempre com o celular na mão ali. Com o celular na mão, a gente tem um problema com uma lente polarizada. Por quê? Toda a tela, seja TV, monitor, celular, o que for, tablet, funciona com uma retroiluminação ali, algum tipo de iluminação, LED, OLED e tudo mais. Especialmente na LED, você vai ter camadas ali. Então, atrás da tela, você tem várias camadas, cada uma tem sua função. Uma das camadas é a polarização. É uma camada que vai deixar ou não a luz passar. Ele vai fazer o controle ali da imagem, um dos controles da imagem que vai ser, é permitir ou não que algo passe, para poder deixar a imagem mais clara, mais escura ou preta. Isso ela faz através do polarizador. Então ela tem um filtro polarizador atrás. Toda tela dessa aqui vai ter esse tipo de coisa. Tá? Então, qual é o problema disso? Se você pegar o óculos aqui, ele tem uma lente polarizada à direita e não polarizada à esquerda. Você vê que na lente à esquerda, você vê a imagem aqui do celular. Só que você vê escura, porque o óculos é escuro. Mas você vê. Tá lá todos os ícones aqui bonitinhos e tudo mais. À direita você não vê nada. Está totalmente escuro ali. Por quê? Porque a lente é polarizada. Se você já tem aqui uma tela que tem um filtro polarizador e você coloca uma lente polarizada, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que no papel. Você vai ter um filtro polarizador aqui dentro da própria tela, né, que tem ali faz o seu controle de imagem com algum tipo de, vamos dizer que seja vertical, e você tem uma lente aqui que é um polarizador horizontal. Vamos supor que seja nessa ordem assim. O que você vai ter é que quando você aproximar o óculos de escuro ali,
dependendo da posição que você tiver, né, com a lente em relação à tela, você vai matar o que sobra da imagem. Porque se a tela deixou passar só, por exemplo, onda na horizontal, o seu óculos mata as ondas na horizontal. O que vai acontecer? Você não vai ver nada. Por isso que é difícil de você usar. Entendeu? Isso é normal. Só você pegar uma lente polarizada qualquer óculos e botar, assistir TV, ver o seu celular. Você não vai conseguir, porque vai ficar a imagem ou muito precária, muito distorcida ali, muito estranha, ou então não vai ter imagem nenhuma. Se você for rodando o óculos, você vai perceber que vai chegar um momento que não vai ter imagem nenhuma. Porque uma coisa vai causar uma interferência na outra de alguma forma, né? Então, uma coisa interessante que você tem, talvez até tenha visto na internet algum dia, não sei, é um tipo de óculos mágico, vamos dizer, entre aspas. Como eu falei, monitores, telas em geral, de LCD, elas têm um filtro polarizador dentro. Se você pegar, abrir, não faça isso, obviamente, mas se você abrir um monitor e arrancar esse filtro polarizador, o que você vai ter é que só vai sair uma imagem branca na tela. Só uma imagem branca. Né? Por quê? Bom, porque você não tem nada que faça essa escolha, né, de passar só luz de um dado jeito. Você está deixando passar tudo. E ele simplesmente vai mostrar para você o que está no fundo, que é o backlight, né? Que é a luz que está no fundo. Vai ficar a luz branca. Você não está decidindo ali o que passa. Então, como você vai ter essa luz branca no fundo, você não enxerga nada. Quem faz isso por você? Quem que permite que você enxergue? É justamente o filtro polarizador que está dentro do monitor. Como não tem mais, como você conseguiria enxergar? Tendo o outro polarizador. Se você tiver outro polarizador, você vai conseguir enxergar. Como é que você consegue isso? Só pegar um óculos com lente polarizada. Ponto. Então aqui que você está vendo as duas imagens é o quê? A tela está sem o filtro polarizador, arrancaram delas, e a pessoa aqui fez o quê? Pegou uma lente comum, um óculos polarizado, e botou para enxergar ali, né, a tela. E ela, como uma mágica, né, por isso que chama de óculos mágico, ela consegue enxergar o que está na tela, justamente porque ela está usando o polarizador não na tela, mas no próprio óculos. Não muda nada no funcionamento, vai funcionar do mesmo jeito. Porque só precisa que tenha uma coisa que determine se a luz passa numa direção ou não. O último fenômeno é ressonância. Todo mundo já ouviu falar daquela cantora lírica que, ao cantar, primeiro que ela tem que ter pulmão, né, para aguentar ficar um longo tempo cantando ali numa nota, ter um controle absurdo da voz, tem que ter um bom controle ali da frequência que é emitida pela voz, e tem que ter uma potência também, né, vocal. Você já ouviu falar que elas, algumas, né, e tal, conseguem até quebrar uma taça, como você está vendo aqui, né, uma taça de vidro, de cristal, destruir a taça, só com a voz. Bom, a gente sabe que não é nenhum poder especial, que ela não é a canário negro ou algo do tipo, né? O que acontece ali nesse lance da ressonância? Uma onda, ela pode ser estimulada. Assim como você estimula uma criança no balanço, ela está lá no balanço, você empurra, ela sobe, faz uma força danada para ela subir. Depois ela volta, na posição certinha você dá um estímulo, empurra, ela sobe mais. Depois, quando ela voltar no mesmo lugar, você dá um estímulo, ela sobe mais. Você está reforçando, né? Você está reforçando ali uma sequência através de estímulos. Sempre do mesmo jeito, sempre ali numa mesma frequência. Né? Então, quando você fala de ressonância, está falando em algo que tem a ver com uma interferência do tipo construtiva. Você está estimulando uma onda, ali, algum tipo de onda, ou algo que se comporte como uma onda, sempre numa certa frequência, na frequência dela, desse objeto, dessa onda, recebendo um estímulo, recebendo uma onda, no caso também. Então, quando você tem uma onda que encontra uma outra onda em fase, o que você tem? Uma interferência construtiva. Uma estimula a outra tendo uma onda maior. Isso você viu. Quando você tem, por exemplo, até na aulas anteriores ali, você viu o micro-ondas, como é que o micro-ondas funciona, que tem a ver com a água, que você tem a água, que a água, por mais que pareça só uma coisa líquida, que não tem muita mobilidade, mas na verdade a gente sabe que dentro tem moléculas. As moléculas vibram pra caramba. Molécula não é uma coisa que fica parada, então as moléculas vibram muito, só que vibram com uma frequência. Então é um comportamento análogo de uma onda. Ah, mas é uma onda? A questão não é essa. A questão é que se você tem uma coisa que tem um fenômeno que se repete, a questão não é essa. Se você tem alguma coisa que tem um comportamento repetitivo, como no caso da molécula de água que vibra, vibra, vibra,
vibra, vibra, vibra. Isso tem uma frequência, isso tem um padrão, é um comportamento de onda. Então, quando você pega o fone de micro-onda e emite no espectro eletromagnético ali a micro-onda em uma frequência específica, que é a frequência da água, o que acontece com a água? A água e essa onda entram em ressonância. Você vai ter uma ressonância da onda que vibra, né, ali que tem uma frequência igual à da água. Existe uma ressonância aí, um ressoa no outro, que vai fazendo com que a molécula se comporte como um balanço, que vai cada vez mais alto. Então a molécula de água vai cada vez vibrar com maior violência. Essa ressonância tem a ver com estímulo, tem a ver com o casamento ali que você tem de uma fonte, de alguma coisa que estimula outra coisa. Esse casamento é a ressonância. Um vai se juntar com o outro e vai, por exemplo, no caso da água, fazer um movimento mais violento. A importância que você tem que dar a isso é no sentido da frequência. Tem que ser exatamente igual. Aí, quando você faz ressonância, é porque você está fazendo com que você tenha algo sendo estimulado, sempre na mesma frequência, igual a da onda ou do objeto que seja, naquela frequência específica que ele tem. Então, por exemplo, quando você olha a cantora ali, que eu falei, quebra a taça de vidro, como que ela faz isso? Se ela não é canário negro. Ela faz isso porque o vidro, por acaso ele é uma coisa rígida, nada se mexe ali dentro? A olho nu é claro que parece que não se mexe. Parece que um vidro está parado, mas você sabe que lá dentro você tem pequeniníssimas moléculas que compõem o vidro. E aquilo não fica parado. Átomo, molécula não ficam parados. Então, sim, existe um movimento, existe uma vibração. Esse movimento tem uma frequência, como a água tinha no forno de micro-ondas. Então, tem uma frequência. Se você conseguir induzir ali uma frequência igual à de vibração do vidro ou do cristal, o que vai acontecer? Você vai entrar em ressonância. A sua onda sonora, no caso da cantora, ela emite uma frequência tão específica ali, de maneira contínua, que ela está reforçando a vibração ali, ou seja, vai aumentar a energia, vai aumentar a amplitude ali das moléculas, assim como na água. No caso da água, no micro-ondas, esquenta, é uma consequência. No caso do vidro, não tem para onde o vidro se mexer. Você vê, ele vai se mexer, vai vibrar. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai vibrar tanto que vai trincar e vai quebrar. Não é uma coisa móvel como a água. A água se mexe ali, tem uma mobilidade, mas o vidro não. Então o vidro vai trincar e quebrar. Vai quebrar toda a estrutura. Então ela consegue, com a voz, na frequência certa, causar uma ressonância, entrar em ressonância com a vibração ali das próprias moléculas que compõem o vidro, e com isso agitar, deixar ali um negócio mais nervoso e quebrar. Então aqui se encerra o estudo dos fenômenos ondulatórios. Bons estudos.